Boa noite, boa noite, Cláudio. Como é que tá aí, Jackson? Tudo bem? Bom, tudo bem, Marcos? Prazer. Legal. Obrigado pelo convite. Bater um papo aí um pouquinho sobre falar sobre bicicleta, ciclismo e tudo mais. Opa, eu que agradeço a sua presença aí, tenho acompanhado. Você tá craque aí nas lives, está sempre mandando Tá, bem. não, tá louco. Eu acho que É nessa mérito da época. Natália. A Natália vem fazendo um trabalho legal. Aí depois, lógico, ficou um pouco. A gente falou de tudo que podia ser falado e agora a gente colocou um projetinho do Por Onde Anda, que são atletas que passaram pela Memorial, tanto do masculino quanto do feminino, nesses 20 anos aí de equipe. Então você vai ter muita live para fazer, hein, Cláudio? Vai ter muita live. Ah, um pouquinho, um pouquinho. Tem uns que são um pouco tímidos e falam, pô, cara, eu acho que não vai, não vou ter o que falar, mas sempre alguns até se surpreendem, porque é falar sobre o que a gente gosta, então Exato. naturalmente É, o assunto rola, né? exato, exato. Na quinta-feira que vem nós vamos conversar com o Márcio Mai, que também foi Ó, atleta seu, né? foi, ele já fez o Por Onde Anda. O Márcio que inaugurou o Por Onde Anda. Ah, foi, é. Que É, bacana. foi. É. O Márcio, gente finíssima, um super atleta, uma pessoa, um profissional, acho que foi um dos melhores assim que eu trabalhei. E uma pessoa que hoje que continua respirando o ciclismo, né? Tem o É, desafio dele, é. trabalha lá com as roupas agora, é uma pessoa fora de série. Sim, sim, não tem nem o que falar. Foi dos primeiros nomes também que veio na minha cabeça, assim, do ciclismo de estrada, falar com o Márcio Maia. Luiz Amorim tá nos É, assistindo Luizão. aqui, É, na verdade, ó, molecada. Polegar entrou. Aí é convocação, né? É, Legal. Ô, Cláudio, conta pra gente, quantos anos tem a Memorial? Você é das equipes mais antigas ou tem ainda mais antiga? acho que nesse formato, sim. É, a gente tem 20 anos, né? Então, começou em 2000, essa é a 21ª temporada. 21ª. E E é isso, eu acho que nessa, assim, como memorial, porque muita gente às vezes fala, ah, mas o ciclismo vai, eu dou um exemplo, assim, em São Carlos tem ciclismo tal, eu estou falando em relação a ter uma equipe, uma estrutura, Uhum. nesse conceito eu acho que sim, com a parada da Calói ali, eu acho que agora não tem uma sequência tão grande, tanto que eu acho que eu tenho que fazer um documentário da Netflix, que nem a da Movistar, né? Que é uma baita história, né, ali do É, Eusébio, e é mais ou menos assim, eles já estão ali nos 40 e a gente com 20 ali é bem legal. E esse ano passado, a gente conseguiu o registro da UCI no feminino, no né? Em feminino. 2007, em 2007 a gente foi a primeira equipe brasileira a conseguir um registro continental, isso no masculino. E agora o feminino a gente conseguindo fazer esse trabalho. É. Ô, Cláudio, quais os maiores títulos que você considera que você já conquistou pela Memorial? Tem muita Ah, coisa, é né? difícil. Todas as competições que tem no Brasil grandes, a gente já conseguiu Uhum. vencer. O que eu digo assim, sempre assim, o que me mais tenho assim, lembranças, uma coisa muito forte é a primeira volta do Estado de São Paulo, em 2004, que assim foi emblemático pela situação, o contexto. O Márcio ele estava líder desde a primeira etapa. Aí no dia da contrarrelógio em Ribeirão Preto, no aquecimento, ele caiu, abriu a cabeça, ainda fez uma crono fantástica, sangrando, quer dizer, os médicos da prova deram um ponto falso, mas ele acabou perdendo a camisa para o Breno Sidotti. E no dia seguinte a gente tinha uma etapa longa, duríssima, de Ribeirão Preto até Campinas. Uhum. E, bom, a gente estava num clima muito ruim, né? Uma tristeza muito grande em função da situação, mas a gente conseguiu virar o jogo e o Antônio Nascimento acabou vencendo a volta. Então foi um momento muito especial. Eu digo que é o momento, não sei se pode ser a melhor vitória, mas é o momento mais especial e Que que a você gente se lembra, conseguiu. emblemático, né? Agora o Rafa Andriata entrou aí.
é difícil, né? Cada vitória e cada conquista, ou às vezes cada disputa, que mesmo que não venha a vitória, são especiais em determinados momentos, com atletas diferentes, né? Então, aí a gente vai agora nesse novo processo na Bélgica, a Camila, a Ana Polegatti vencendo provas lá, entendeu? O Lauro Xamã conquistando medalha no Rio, no paraciclismo, entendeu? Então a gente vê a molecada da base, às vezes ganhando um título nacional, juvenil, júnior. Então é difícil a gente mensurar isso. Mas, em suma, a gente que é do esporte e é competitivo, qualquer vitória, até o Laurinho fala muito disso, para mim o que interessa é subir no caixote. Então é aquilo, né? A gente tem esse lado competitivo, então todas são especiais. Mas essa volta do estado de São Paulo, esse contexto todo, foi muito importante, é uma coisa que me marcou. E a volta do estado de São Paulo de 2005 também, de uma forma diferente. Por quê? A volta era em janeiro, no início de janeiro. Tinha a Copa América e já era a volta. E na Copa da República, em dezembro, o Márcio e o Nilceu saíram da equipe. Então eu tinha 4 semanas que eles eram a base. O Nilceu sprinter, o Márcio, né, um boi, um monstro de ciclista. Quer dizer, por mais que a gente tinha uma equipe forte, a gente ficou meio... Bom, o que eu vou fazer? E aí, numa volta do Chile, um ano antes, eu tive contato com o Jorge Jacinte, né, um argentino, e entrei em contato com ele topou vir, e não é que ele ganha a volta. Então, por mais que seja um argentino, mas estava vestindo as cores, é um outro ciclista muito profissional. Então, foi uma vitória diferente, mas porque aquele quadro de que 4 semanas antes de começar a volta a gente tinha perdido os 2 melhores, a base, não os 2 melhores, a base da equipe, a estrutura da equipe estava ali. Bom, o que vamos fazer? E aí que aconteceu. E por aí vai, né? Aí chega em 2007, o Andriato vem, ganha 4 etapas, o Novelo acaba segundo na volta, mas herdando o título em função da eliminação do Magno Prado. Então, quer dizer, a gente tem várias situações, mas essas voltas do estado de São Paulo marcaram bastante. Legal, Cláudio. Praticamente vocês correram tudo já no Brasil, né? Todas as voltas que existem, etc. Tudo que tem, volta de Santa Catarina ganhamos, volta do Paraná ganhamos, volta de Porto Alegre, que depois virou volta de Gravataí, ganhamos também. Então, 9 de julho, São Salvador, que é uma prova muito importante, 1º de maio, quer dizer, a maioria das provas a gente conseguiu vencer aí. E o nome da Memorial é muito querido nos países vizinhos aí, não? Na Argentina, no Chile. Graças a Deus, a gente conseguiu ter esse carinho e respeito desses... Tanto que até hoje, né, muita gente às vezes fala, pô, mas a Memorial também, a equipe já não é tão mais forte quanto era... Mas o que eu sinto é isso mesmo. A maioria dos organizadores, que nesse ano a gente foi pro Tour de São Luís, né, de L'Avenir, um novo formato, iniciando de novo ali São Luís. Mendoza sempre convida, o Chile, e eles sempre falam isso, é o que eu acabo falando pros meus atletas quando a gente vai. Porque um organizador da Volta do Chile uma vez que falou, eu falei, eu não tô com a equipe tão forte quanto era, mas ele falou, Cláudio, mas eu tenho certeza que você vai vir com um time competitivo e que seu time vai terminar a volta. Porque o mais importante quando você recebe um convite para um evento internacional, né, Marcos, é você ir com o objetivo de dar um retorno do organizador. Né? Por exemplo, às vezes tem equipes, aconteceu aqui no Brasil, de equipes virem para cá e na segunda etapa tá todo mundo quase, a equipe está com 1, 2 atletas. Exato. Isso é ruim para o patrocinador. E foi isso que me chamou a atenção, e depois o organizador da Volta de Mendoza, a mesma coisa, pô, Cláudio, não vem, que eu sei que você vai vir e você vai trazer uma molecada boa. Porque na realidade a festa é deles, né, Marcos? É lógico que se a gente conseguir um bom resultado, mas
a festa é deles, e o que eles querem é ter uma equipe estrangeira, uma equipe que possa fazer um nome para o evento, isso é importante. Esse ano eu fiquei super feliz, o convite veio muito em cima, o pessoal não estava treinado, mas a gente foi lá com uma equipe basicamente de sub-23, né, e o Chamorro capitaneando, né, o Lauro estava em outros compromissos com a seleção, e terminamos ali a volta, fomos bem. Um menino nosso sub-23, o Pedro, primeiro ano de sub, ele foi isso é o importante, acabou sendo uma revelação, porque novo, ele que foi fechando a classificação por equipes nossa. E então é isso, e graças a Deus eu tenho isso e sou feliz e agradecido pelo reconhecimento que a gente tem nos países vizinhos. Com certeza. Ô Cláudio, gostaria que você falasse agora da Memorial Girls, que merece bastante destaque, né? Vocês fizeram bonito lá na Bélgica. Para esse ano, eu sei que vocês têm a matrícula UCI, né? E tinha planos para a Bélgica. Como é que ficou isso, Cláudio? Você tinha até imóvel alugado lá na Bélgica, né? A gente tem um parceiro, acho que tu conhece, o Maurício Fraser, um argentino que vinha com a Start Cycling, uma equipe argentina. Então, o Maurício, ele já... Laura Fraser, né? Fraser, então. A Laura, no início, começou com o Maurício lá na Bélgica. Então, hoje eles têm uma estrutura bem legal e a gente faz essa parceria com eles, né? Ele já está radicado lá há 8 anos, a Laura voltou para a Argentina, mas... Então, é um cara super experiente também nesse mundo. Então, ele economizou muito tempo para nós, de não bater tanto cabeça, Cláudio, vai aqui que é melhor, a situação é essa, aquela. Então, e foi legal. Eu sempre tive essa vontade. Eu acho que é assim, né, Marcos? Por mais que a gente esteja aqui no Brasil, América do Sul, o conceito do ciclismo competição, né, profissional, principalmente o de estrada, poucos têm essa noção do que é. Não é dizer que eu sei mais do que ninguém, mas o próprio atleta não tem essa noção. E que às vezes é só tu ir aqui na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, que você começa a entender. E eu tenho disso, lógico que eu quero que a Memorial sempre esteja bem, mas mais do que a Memorial, eu quero que o ciclismo brasileiro esteja bem. Todos ganham. E se o atleta não entender, o ciclista brasileiro não entender qual é mesmo o rumo de um ciclismo profissional, a postura, como anda, a gente vai ficar sempre na nossa casinha e não vai sair disso. Né? Às vezes o atleta ele se contenta em ser campeão brasileiro ou disputar um campeonato brasileiro. Eu acho que a gente tem que entender que é difícil e é para todo mundo, mas que se a gente quer mais, a gente tem que sair daqui. O ciclismo, não vou falar infelizmente, mas é um esporte europeu. Então, se a gente quer se desenvolver, tem que estar lá. E eu joguei essa ideia para as meninas e elas toparam. Eu falei, vamos correr atrás e vamos dar um jeito de ir. E em 2018 a gente foi, a primeira vez. Foi maravilhoso, um período muito bom, um estágio muito bom. E aí em 2019, ano passado, no final de 2018, eu entrei com a solicitação da licença de Continental Women's Team, foi aceita pela UCI e esse ano a gente acabou renovando a licença. Mas é um projeto que eu tenho e quero, com calma, passo a passo, não atropelar, fazer isso com o masculino também. Entendi. Entendeu? Dar essa oportunidade do masculino também ter esse contato. Né? Lógico que é só cada um pegar um avião e ir, mas de repente a gente facilitar essa entrada de quem queira conhecer um pouco esse mundo do ciclismo profissional na Europa. Eu lembro que você chegou a comentar comigo, Cláudio, de até mesmo ter essa casa na Bélgica e fazer dali um centro, não é? Levar garotos também para lá, não é? Sim, a ideia basicamente é essa, a gente se estruturar. Cada ano a gente tinha um planejamento, mas era isso, fazer uma casa do Brasil lá. Né? Então, às vezes você, para não ir sozinho, você vai ter... O Maurício já faz isso, então não é uma ideia minha, mas eu vi, isso é legal, entendeu? Dá pra gente fazer e fazer com que as pessoas, os atletas brasileiros que queiram conhecer esse mundo, e até mesmo para não se enganar, né, Marcos? De repente ver, é isso aqui, ciclismo profissional é isso.
né? E a pessoa, porque o que mais, e eu falo isso muito para os meus atletas da base, não se iluda que o funil para você chegar a ser um Pro Tour é muito, muito estreito. E a gente está num outro continente que não é do ciclismo. Então, para você, só você ver, a maioria dos brasileiros que foram lá foram protagonistas. Se você pega um atleta, um gregário, um atleta mediano aqui que seja bom, para que eles vão abrir um espaço para um atleta desse se eles têm 100 lá iguais? Eles vão pegar o deles. Então, para o brasileiro, até para o colombiano, para o argentino, para você conseguir entrar nesse mundo, é só se você for dar algum resultado realmente para a equipe. Então, por exemplo, o Rafa Andreato foi para lá, saiu daqui vencedor, foi para lá, começou no diletante, ganhando corrida, até entrar no ciclismo profissional. Não chegou a Pro Tour por detalhe, porque depois daquele giro que ele fez, né, foram detalhes. Então, ou você vai ser protagonista, ou dificilmente você vai conseguir isso, né? Então, é por isso que eu falo, vocês têm que ir lá e entender, para saber se vocês querem se submeter a isso. E de repente não precisa passar tanto perrengue, você minimizar o tempo, batendo cabeça e já tendo a possibilidade de estar. Então essa é a nossa ideia de poder montar esse tipo de Casa Brasil para acolher ciclistas brasileiros, masculino, feminino, mais novos, o pessoal até master quer ir lá correr, tem umas granfundos muito boas, né? Hoje agora ainda tem, já há algum tempo eles vêm fazendo tipo as clássicas, fazendo a clássica popular, né? Então tu quer correr uma Paris bem, né? Então é legal, é fomentar o ciclismo, né? Fomentar mesmo, entendeu? Para as pessoas entenderem que o que a gente faz aqui, esse vira-vira, esses critérios que tem aqui, infelizmente não é a realidade do ciclismo. Você pode ser um bom ciclista aqui, mas para você almejar alguma coisa a nível internacional, você tem que ter a cabeça voltada para lá. Sim, sim. Fazer como eles fazem, né? Em suma é isso, né? Sim, Cláudio, é isso. Cláudio, e para esse ano você acha que tinha tudo alinhavado, né? Aí veio essa situação sanitária complicadíssima que está. Você me comentou que você ainda vai ter, vocês vão participar de algumas corridas esse ano com atletas estrangeiras, mas com a camisa memorial, certo? É isso mesmo? Sim, sim. A gente, por ser uma equipe, né, continental da UCI, o que a gente acabou fazendo? O custo, hoje em dia, é muito alto para estar lá. E as meninas ajudam muito, por exemplo. Não é que a equipe consegue bancar tudo isso. A gente mantém a estrutura lá da casa, alimentação, algumas viagens para as competições, mas, por exemplo, as passagens aéreas são elas que custeiam. Entendeu? Senão ia muito para cima, a gente não teria como. Então existe essa troca. E o que aconteceu? Esse ano, como a gente não conseguiu nenhuma classificação para Tóquio na estrada feminina, a gente ia, por exemplo, a Polegatti ia ficar o primeiro semestre aqui, a Camila Coelho, a Tainá iriam já no primeiro semestre, então ia fazer isso. Então, para eu manter 7, 8 meninas lá, o custo seria muito alto. Né? Então a gente começou a fazer amizades com outras meninas, né, lá europeias, e aí eu comentei com o meu diretor, com o Arthur Rogélios, assim, bom, vamos começar a ver se algumas meninas não querem fazer parte, porque se eu não tiver condição ou por algum motivo não conseguir trazer todas as meninas, a equipe inteira, né, financeiramente falando, a gente não vai deixar de correr. Então, vamos supor, tem 3, 4 meninas nossas, eu tenho 3, 4 estrangeiras, eu já tenho 8 lá. Aconteceu alguma coisa, eu sempre tenho a equipe competindo e as brasileiras fazendo esse intercâmbio, que é o que a gente mais trabalha. Então, a gente hoje tem 4 meninas, uma do Curaçao, mas que mora na Holanda, uma holandesa, uma escocesa, né, uma britânica e uma belga, que é a Tara Guins. Então, tem essas 4. Agora, com a situação da pandemia, a gente não precisa, a gente pode largar nas provas com 4, né? A UCI, ela tirou o limite, né? Baixou, entendendo que vai ser difícil para a maioria das equipes cumprir o número de atletas,
E o Arthur, ele está com passagem marcada junto com a mecânica da equipe, a Ana Paula Belli, para o dia 11 de agosto. Mas a primeira competição ali seria em setembro. Vamos ver, talvez a Giovanna Corsi vá, a gente vai ver. O problema é que hoje está fechado, né? E uma coisa, assim, que Deus ajudou bastante, por exemplo, as meninas, elas... a Itália fechou, elas iam pela Alitalia e iam, tipo, na sexta-feira era o voo delas, no sábado era o voo delas e na sexta cancelou o voo, porque a Itália fechou. Porque senão elas estariam lá até agora, entendeu? Até o massagista do Maurício, que foi antes para lá para já ajeitar tudo, pegar a van e buscá-las no aeroporto, tudo, ele tá lá até hoje. Porque ele foi 2, 3 dias antes para ajeitar tudo. E o Pelado, né? O apelido dele, o Pelado, tá lá até hoje. Mas é uma pessoa fora de série e nos ajuda bastante. Então é isso. Infelizmente aconteceu isso. A gente tinha um calendário esse ano muito bom de provas, muito bom mesmo. O que vocês iam correr, Cláudio? O que vocês iam correr? E vamos correr, por exemplo, o Tour de l'Ardèche na França. Tá confirmado, a gente já tinha esse convite, o Lotto Belgium Tour, né, a Brabante de novo, a gente tinha já o convite, sim, de eventos maiores, mas a gente tinha acho que 12 eventos UCI esse ano para competir, né? A gente tinha colocado como objetivo tentar correr o giro feminino, né? Mas a gente ainda não tinha, mas estava no radar da organização. E porque assim, eu falei, a gente tem que colocar um objetivo, cada ano vamos tentando alçar alguma coisa para fazer essas meninas correrem e terem cada vez mais uma experiência internacional. Mas infelizmente não deu. Hoje a gente tem 5 provas já confirmadas agora nesse resto de calendário que vai acontecer, e se Deus quiser a gente vai conseguir alinhar algumas provas lá. Ô Cláudio, e nesse meio tempo, como é que a perspectiva está complicada no Brasil de voltar a ter competições, né? Tá bem... O Brasil é uma Europa, né, Marcos? Então, por exemplo, no início da pandemia aqui, os estados do sul estavam mais tranquilos, o interior de São Paulo estava mais tranquilo, e eu acho que a CBC acertou nesse modelo de cancelar o ranking nacional, e o que eles justificam é isso, não adianta eu fazer um ranking nacional para 10 estados. Então, para ter um ranking nacional é só quando as 27 unidades da federação tiverem as mesmas condições de receberem provas de ranking. E eles estão aí, muita gente entendeu errado, achando que tinha sido cancelado o calendário. Não foi cancelado, ele ficou suspenso porque... É isso, com por exemplo, o brasileiro estava marcado para Goiás voltou com uma incidência maior, né, da Covid, então eu até falei com a Janildes, que é a presidente lá da federação, então é mais fácil mesmo, porque senão você marcar vai ser em setembro, aí chega no meio de agosto, não vai ser mais, vamos jogar para outubro. É melhor ver como vai acontecer esses 2 próximos meses, depois marcar lá para novembro e dezembro, né? Eu acho que ainda vai ser difícil, né? Mas a gente torce para que volte algum tipo de evento e a gente consiga voltar às atividades, né? O ciclismo, principalmente o de estrada, é feito em áreas abertas, né? Eu acho que a gente tem que entender que de repente dá para criar alguns protocolos e realizar alguns eventos, mas seguindo as normas que a legislação nos demanda e seguindo todos os cuidados, para que isso não seja um limitador, e sim seja uma porta aberta para voltar ao novo normal, como os falam. Mas isso, a gente tem que ter bastante cuidado, é uma coisa séria o que vem acontecendo, seríssimo. Por isso que eu ainda nas minhas redes até falo assim, eu ainda não entendo, eu sei que é complicado a gente pedalar de máscara, mas eu acho que se não dá, não precisa pedalar em pelotão. São poucas coisas que são pedidas, né? O modal bicicleta, ele virou uma febre, porque isso, era uma das poucas atividades que por você fazer sozinho você poderia. Então não custa nada, não tem por que a gente desafiar a Covid,
né? Sai para pedalar, sai para não sair sozinho, sai com um companheiro de treinamento para sempre ter alguém do lado, mas sai em grupos grandes e não se proteger tanto. A gente não acabou, né? Por mais que esteja melhorando, principalmente para nós em Santos, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, não acabou, ela está aí. Então, vamos torcer para ir tudo, no final tudo vai dar certo e a gente espera que dentro em breve a gente esteja aí nas competições. É assim, tudo passa, né, Cláudio? Na realidade, tudo passa, né? E, Na Europa passou, está muito sob controle, enfim, alguns sim, países foram mais descuidados, às vezes por conta de governos que não entenderam a gravidade da coisa, mas, enfim, tudo passa, né? No Brasil também vai passar, verdade. com certeza. Ô, Cláudio, uma coisa uma curiosidade, acho, para quem está nos assistindo, fala da sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Você teve um papel muito importante ali. Eu fiquei até surpreso, eu não sabia que você estaria ali. E conta pra gente sua função ali na prova de estrada. Na crono também ou não? Foi só na estrada ou na crono também? Não, porque a crono, o circuito já estava mapeado e a segurança, então eu fiquei mais de stand-by. Mas na realidade, primeiro é assim, a gente tem que estar, uma Olimpíada no nosso país, a gente tem que estar ali, né? E eu acho muito legal esse conceito de voluntariado, eu acho que é bastante importante e você acaba aprendendo muitas situações de um grande evento, né? E por mais que a gente seja técnico, a gente consegue entender os bastidores do que acontece. Então a gente começa a não criticar tanto um organizador, por a gente entender a real situação dele enquanto organizador, os detalhes que precisam ser atingidos para que o evento corra bem. E acabou que, pela experiência nossa, a gente fez não seria o carro madrinha, mas toda a parte que envolvia a segurança e logística da prova de estrada, que era foi o evento que apresentou a Olimpíada e o Rio de Janeiro para o mundo, né? Então então a gente ia fazendo toda essa parte de controle de circuito lá na frente, dando ok para a largada, com todo o pessoal da segurança pública do Rio de Janeiro, o pessoal da organização dos Jogos Olímpicos, da UCI. Foi uma experiência bem legal e muito gratificante para mim. E aí depois veio a Paralimpíada, que foi a forma que a gente conseguiu estar ao lado dos nossos atletas ali, porque é lógico, tem um limite de treinadores e tinha que estar lá o Claudio Civati e o Rômulo Lazzaretti, que são parceiros muito, muito bons, assim, que eu aprendi a ter um carinho muito especial por eles, mas foi a forma que a gente encontrou para poder estar ali do lado da Marcinha, do Lauro, do Suelito, entendeu? Da Jade, foi bem importante. Bem bacana. E você trabalhou também na prova feminina, que estava a Flávia Oliveira? Nas duas. Né? Nas duas. Sempre na mesma na função. E a Flavinha, não sei se todo mundo... A Flavinha tá com a gente ali na equipe, né? Ela até estava conversando com ela, tá bem ansiosa aí para ver se consegue correr alguma coisa esse ano. A gente conversou, ela até nem queria muito, mas eu falei, pô, Flavinha, você é uma referência no ciclismo feminino, é uma atleta nível World Tour e seria importante você passar esse conhecimento. Infelizmente, essa Covid atrapalhou um pouquinho, mas se Deus quiser, ano que vem ela tá aí com a gente, podendo passar toda essa experiência para as nossas meninas. Correndo no Brasil também, Cláudio? Ou somente provas fora? Mais fora, mais campeonato nacional mesmo e provas fora, isso é o mais importante, assim. Porque eu até falo para as nossas, ô Marcos, a gente tem que pensar um pouco mais lá fora, né? Se a gente se concentrar, até porque, infelizmente, até pela situação econômica do país, a gente não tem um calendário como há 5, 10 anos atrás, a gente tinha 6 eventos UCI aqui. E ainda mais feminino, a gente só tem o Tour do Brasil feminino ali em São Carlos no início do ano, precisa de um calendário um pouco melhor para as meninas também. Eu estou falando com o Tony Magalhães, ver se ele coloca a volta de Goiás feminina,
né? E até faço um apelo aí para as meninas que todo evento feminino que tiver, que elas compareçam. Porque realmente muitos organizadores falam, Cláudio, pô, eu vou colocar, tem 10 meninas, né? Então acho que vale. Hoje tem muitas meninas da Master, então já dá para fazer essa divisão de categoria. Mas é isso, a Flavinha, ela tá aí porque deve e passar. Se tiver alguma prova legal aqui, ela vem e corre. Mas o fato só da gente ter conseguido falar com ela para ela seguir, porque ela é nova, né? Ela é nova, elas se acham com 30 anos já velha, mas o ciclismo feminino, por ser um esporte mais novo, você vê que as atletas mais experientes, elas são, as ponteiras são mais experientes, são mais velhas, têm uma estrutura, dificilmente aparece uma menina um pouco mais nova, mas aparece, é óbvio, mas então hoje uma menina com 32, 33, 34 anos está chegando ali no seu ápice, então é bastante importante que elas tenham essa ideia e consigam. É que a mulher ainda tem o lado da maternidade, às vezes, então, mas dá, né? Dá para, de repente, se planejar, dá para você seguir competindo em alto nível. Entendi. Ô, Cláudio, só para a gente entender, como é que funciona a parte financeira da equipe? Você tem um orçamento para o feminino e outra para a equipe memorial masculina? E o seu Pepe ajuda também a Memorial Girls? Como é que é feito isso, Cláudio? Lógico. Não, é assim, a Memorial Girls é a Memorial, é uma marca que agora a gente ontem a gente mudou, vai ser Memorial Women Team, né? A gente, até a Giovana que deu essa ideia, pô, acho que a gente já cresceu, né? A gente não é mais girls, né? Então, vai ter a marca Memorial Girls vai seguir com a molecadinha da base, né? As meninas da base, e aí vai ter a Memorial Women's Team. Mas é tudo Memorial Santos, entendeu? Tudo é Memorial Santos. O orçamento que eu tenho é um orçamento único, onde eu vou de acordo com as situações. Hoje o feminino ele demanda um pouco mais de gasto pela situação, como já em épocas passadas foi o masculino, e aos poucos eu estou tentando meio que igualar isso e fazer com que os dois consigam crescer da mesma forma. Mas basicamente quem mantém a Memorial é a Memorial Empresa e a Prefeitura de Santos, através da Fundação Pro Esportes, que eu agradeço demais, e a gente tem um patrocínio muito importante da Espaço Laser, que é uma empresa, né, do ramo da depilação que investe muito no esporte, não só no ciclismo, vários esportes eles vêm, né, o Paulo e o Igor mandam um abração para eles, porque eles trabalham o esporte de uma maneira bem séria e vêm já há 2 anos aí com a gente, acreditando. Eles entraram no feminino, né, mas é um apoio muito importante e que a partir do apoio dele foi quando a gente solidificou esse processo internacional, entendeu, das meninas. Então, basicamente é isso. A Memorial, a Prefeitura, elas nos dão o suporte necessário para tocar esses 20 anos e alguns apoiadores, e no caso agora esse patrocinador, a Espaço Laser, a Penx, que hoje nos fornece todos os materiais, quer dizer, a Vitória, pontualmente com alguns atletas, pneus, então é isso, né? Mas a gente está em busca de mais. Você continua com a Leiriense? Não, mas a Leiriense vai ser sempre da Memorial, né? O Paulo, pô, a gente ficou 12 anos juntos, 12 anos juntos ali, mas é aquilo, tudo que eu preciso, às vezes eu ligo, pô, Paulo, eu tô precisando de... Não, Cláudio, vem aqui, vamos dar um jeito, vamos ajeitar. Mas não estamos, a gente está sem nenhuma marca de bicicleta. Vamos ver o que acontece. Você é sempre ligado, conhecido pela Giant, né? Sempre foi. Por causa de tanto tempo. Foi 2004 até 16, isso mesmo. Foi isso aí. Sim, então marcou ali, né? Então, mas que hoje em dia a maioria das marcas, assim, é complicado no Brasil. Eu entendo que o investimento é muito alto para um retorno que de repente nem é tão grande assim a nível nacional, né? Do lado competitivo.
e cada uma tem o seu processo de marketing, de investimento, a gente tem que respeitar, mas uma hora a gente consegue acertar. Então hoje os nossos atletas, cada um tem a sua bicicleta, Assim. a Bike Culture, que é uma loja de São Paulo que também nos apoia, eles têm uma espécie de um convênio com a Cannondale, então nossos atletas têm acesso às Cannondales num preço muito bom, mas se Deus quiser a gente vai conseguir acertar com uma marca. O legal disso, Marcos, por exemplo, a gente teve um contato da Guerciotti, pelo fato das equipes femininas, da equipe feminina e tal, então isso é um lado legal em relação a você ter esse registro CI e você começa a aparecer para o mundo mesmo. Parece que não, mas... E lá eles têm um jeito de ver o ciclismo de outra forma, né? Acabou não dando certo, mas, pô, a gente ficou bem feliz. A Campagnolo procurou a gente também para entender como é que era a equipe. Então, aos poucos, a gente vai. É que, na realidade, o que eu gostaria é que a equipe fosse, lógico, dentro do possível, fosse uma equipe brasileira correndo com marcas brasileiras. Então, por exemplo, a gente também teve um contato com a BioRacer, que é uma marca de roupa, né, muito importante, que veste a Alemanha, veste a Holanda, né, veste a Bélgica, as seleções, mas falei, pô, eu acho que seria legal a gente apresentar para o mundo, de repente a ERT, como a gente fez, o Mauro Ribeiro, hoje a Penx, e se a gente conseguisse correr com uma bicicleta brasileira, para mim seria o ideal. Lógico que se não der, a gente vai fechar com outra marca, mas a minha ideia seria um time brasileiro mostrando o que o Brasil tem a nível de ciclismo para fora. Ótimo, eu não havia pensado nisso, mas seria perfeito, né? Porque nós temos, assim, boas marcas, né? Temos a Sense, tem a Soul, sim, Audaz, né? A própria Caloi, não é? A própria Caloi também. A própria Caloi. Então, vou falar, eu sempre pensei assim, lógico, a Caloi, a Cannondale tá lá, mas eu gostaria, assim, de repente, da Caloi fazer um produto Caloi, voltar ali, competição, e que a gente pudesse vestir isso, entendeu? Cannondale, nossa, não tenho o que falar, né? Mas nesse lado, assim, pô, são empresas que são irmãs agora, né? Então, de repente, a Caloi voltar para isso, para o ciclismo competitivo um pouco, demandar um pouco da sua verba de marketing e que produzisse um material que, de repente, a gente pudesse apresentar para o mundo, né? Nada, diferentemente do que aconteceu naquela época da Caloi de Merckx, né? Mas a ideia seria mais ou menos essa. O Tony Magalhães está aqui na live e está falando que ele já está pronta a volta ciclística feminina de Goiás. Isso aí, Tony. Que legal, parabéns para ele. Serão 4 etapas com 3 equipes estrangeiras convidadas. Bem legal, obrigado, Tony. Legal, parabéns pela iniciativa. Cláudio, você mencionou o ano de 2016, que a Leiriense te patrocinou, te apoiou até 2016. Até lá. Que é o ano da Olimpíada. E eu, não sei, acho que muita gente otimista igual eu pensava assim, que legal, quando tiver a Olimpíada no Brasil, o ciclismo vai decolar. Mas estamos falando agora do ciclismo de alto desempenho. Foi justamente o contrário. Depois de 2016, parece que começou a morrer. Não vai morrer, mas a gente vê equipes e organizadores de prova, temos aí o FACEX, que sofrem com o ciclismo. O que aconteceu com o ciclismo depois de 2016, o Cláudio? Olha, Marcos, eu pensava o oposto de você. Eu sabia que a gente ia ter tudo até 2016. E tanto que uns anos antes eu tentei montar a Liga Nacional de Ciclismo, que seria entenderam até errado, achando que eu queria derrubar a CBC. Quem sou eu? A CBC é o órgão que gera o ciclismo no Brasil. Tá louco? A ideia seria as equipes se organizarem, se estruturarem, para que a gente tivesse um pós-Olimpíada um pouco mais organizado e tranquilo. Falando em equipes, né? Porque eu já pensava nisso. Era lógico que as verbas iam minguar,
entendeu? Que a gente ia ter que estar estruturado suficientemente para andar sozinho, entendeu? E foi o que acabou acontecendo. Menos investimentos, o país desde 2014 já entrou numa crise um pouco financeira maior, né? E é isso. E a CBC não tem como tocar, né? Não estou aqui defendendo eles, eu acho que eles têm que correr atrás para que o negócio ande, dá um jeito, né? A função é deles, né? Gerir o ciclismo, né? E conversar com o organizador e fazer o negócio andar. Mas eu já pensava diferente, eu já sabia que ia ser bem difícil esse pós-olímpico, porque a maioria, eu acho que se a gente for colocar, a maioria dos países, exceção Los Angeles, pós-Olimpíada foi o único país que conseguiu fazer o negócio andar, porque Los Angeles acabou sendo uma Olimpíada praticamente privada, né? E agora a China não tem problema, porque é a China, e Londres, porque é Londres. Mas a maioria dos países que sediaram os Jogos Olímpicos sempre tiveram uma baixa no seu desempenho esportivo, principalmente. Ficam-se as estruturas, mas você sem o dinheiro para manter essa estrutura funcionando, né, os equipamentos funcionando, é difícil. Hoje a gente tem uma pista, um velódromo que é o mais rápido do mundo. A gente tem uma pista de BMX perfeita no Rio de Janeiro, mas não tem dinheiro, né? Não foi programado. Isso aí eu já não vejo como culpa da CBC, todo mundo joga lá na CBC. Não, é a estrutura do país mesmo. Sim. É aquele negócio, vamos fazer, depois a gente vê como é que tá. Os estádios da Copa, né? Então é isso. Mas infelizmente a gente vai ter que ir se estruturando. Por isso que eu acho que se a gente aos pouquinhos for se modelando e pegando um pouco do perfil de eventos europeus, lá na Bélgica, quando a gente está, não acha que é super eventos, não. Só que tem corrida quase todo dia. Sim. Entendeu? O problema é que eles vivem isso, né? As pessoas entendem. A gente às vezes fala assim, jogam só a gente pro meio do mato. Lá, as quermesses, a maioria também são em lugares mais afastados. O circuito interno, que são nos vilarejos, nas cidades pequenas. É difícil você ver uma prova em Ghent. É difícil você ver uma prova em Bruxelas. Entendeu? Então, às vezes, não dá para fazer uma prova em São Paulo. É óbvio que não dá para fazer uma prova em São Paulo. É difícil, atrapalha as pessoas. A gente não está levando a nossa modalidade para um bem comum, entendeu? São Paulo não comporta mais, entendeu? Um grande evento de rua. As pessoas não vão entender. A gente não tem a cultura do ciclismo aqui. Pode ser que agora, com esse boom que deu a bicicleta, as pessoas começam a olhar mais para, que legal, uma competição de ciclismo. Mas a gente tem que entender que a gente está ali atrapalhando a vida da pessoa. Entendeu? Por exemplo, a volta do estado de São Paulo, maravilhoso todos os anos que teve, o trabalho da ESCOM, mas uma volta ciclista não é feita em rodovia, entendeu? Em vias expressas, como são. Eu entendo que, de repente, o contexto, não sei se era isso, se o contexto era mostrar as rodovias de São Paulo, as melhores rodovias do país, tudo bonitinho, asfaltadinho, tá cheio de pedágio, mas tudo bem, a gente paga pedágio, mas tem um asfalto bom. Né? É melhor do que às vezes tu cruza em alguns estados, tu passa de São Paulo, tu já pega estrada aqui, meu Deus. Então tudo bem, eu não estou questionando isso. Mas o ciclismo, ele é feito nas pequenas estradas, entendeu? E isso não causaria tanto congestionamento quanto às vezes a volta de São Paulo, porque eles fechavam a rodovia, entendeu? Ficava um trânsito enorme para lá, para trás. Então as pessoas não iam ver a modalidade com bons olhos. Então eu acho que é muita coisa que a gente teria que analisar e fazer com que... Eu acho que hoje, ô Marcos, a gente não precisa mais da televisão para a gente aparecer. Né? Ver hoje a briga ali do Flamengo com a Globo e tal. Então hoje a Penx tem um canal de TV, tem a MTB 90 e tal. Então dá para
você levar o teu produto de outra forma. Entendeu? Então, e para isso, você não precisa estar num grande centro. Né? Você precisa fazer um evento bom, levar bastante pessoas, dar um entretenimento para as pessoas que vão assistir, porque realmente, você ficar ali, daqui 10 minutos passa, né? Não é uma coisa, por exemplo, mountain bike, demora um pouco a volta, mas está sempre alguém passando. Então, a família está esperando ali a passagem de alguém. O ciclismo de estrada é diferente. Então, você tem que fazer atrativos para que a pessoa, pô, eu vou lá ver o meu marido, a minha esposa competir, vou levar minhas crianças, vou ter um final de semana diferente e agradável. Entendeu? Então, é isso que eu digo, que a gente tem que pensar um pouco mais. Nós do ciclismo, sair um pouquinho da casinha e, pô, como a gente vai fazer para a gente aparecer, entendeu? E voltar com que algumas empresas possam estar apoiando o ciclismo e fazer um calendário um pouquinho... Marcos, eu vejo assim, não é difícil. Se a gente for colocar, que todo mundo, eu preciso correr, mas se a gente conseguir fazer 10 eventos bons no ano, entendeu? A gente já tem um ano inteiro. Entendeu? Verdade, e aí, depois a gente tem uns eventos menores, né, satélites organizados pelas ligas. Então não é difícil. Mas não adianta a gente querer fazer corridas caça-níqueis. Entendeu? A gente tem que fazer eventos. Né, que as pessoas aguardem esse evento, que vão para lá, pô, eu vou, que legal, meu filho tem onde brincar, às vezes a gente fala mais das mulheres, assim, pô, meu marido não sai da bicicleta, tal, mas se você for num lugar legal, que dê uma estrutura para a família, de repente a esposa tá ali passeando, tá ficando com os filhos no hotel, enquanto o marido tá fazendo a prova dele. Então, o conceito não é chegar aí para o meio do mato, é você dar estrutura para que as pessoas possam estar bem dentro de um evento da bicicleta. E aí, não só fazer o lado competitivo, né? A gente tem que trazer todo esse pessoal novo que está aderindo ao movimento da bicicleta para o lado. O problema é que, vamos supor, tem muitos atletas, até mesmo da nossa equipe, às vezes pela falta de competições, vão fazer alguns granfundos. Hoje eu falo para os meus, vão lá, mas não vão lá para correr, vão lá para andar do lado das pessoas. Os granfundos na Europa, principalmente na Itália, eles começaram assim. Era poder fazer, de repente, uma pessoa pedalar com o Cipollini, entendeu? Pedalar com o Pantani, entendeu? Então, eles não iam lá para correr o Gran Fundo, eles iam lá para, pô, nossa, eu pedalei, dar um toque. Então, isso é o legal. A gente fez aqui em Santos o Campeonato Santista. E falaram, pô, Cláudio, o secretário de esporte falou, você vai trazer a equipe? Eu falei, vou, mas não para eles correrem, para eles andarem com o pessoal. De repente, darem toques, pô, você tá andando pesado, muda a marcha assim. Por quê? Se eu coloco eles para correr um campeonato santista, que é aqui, da população, eles não voltam mais. Por quê? Eles vão pôr uma média louca, a pessoa assusta. Eu falei, vocês não precisam ganhar essa corrida. Né? A nossa vibe não é essa, a gente tem que fomentar o ciclismo. Então, é isso, é que eu falo pra caramba, né? Desculpa aí. Não, mas a live é sua, é para você mesmo e é muito pertinente, tudo a ver isso. Por exemplo, imagina o Peter Sagan numa Gran Fondo. Quantas pessoas ele atrai? Fala para mim. Lembra quando ele veio, o contador veio nas ações da Specialized aqui? Sim, a do contador foi uma loucura, não tinha uma ideia, entendeu? Então é mais ou menos isso. E é caro para eles virem, mas a gente pode fazer com os nossos. Tem muita gente, pô, que vamos lá. Então, eu já falei com alguns outros diretores de equipe. A gente não precisa ir nessas provas para competir. A gente tem que mostrar o lado bom do ciclismo, interagir com essas pessoas, entendeu? Deixa para o evento, para o campeonato nacional, para uma prova de ranking, para uma volta ciclística. Aí é nós, aí vamos pro pau, né? Fora isso, não tem essa necessidade tão grande. A gente tem, e cabe a nós. Não adianta a gente achar que uma Globo, uma Record, uma TV aberta vai fazer esse trabalho. Não vai. É business para eles.
Dá dinheiro, dá retorno, vai fazer. Não dá, não tem como. Entendeu? Então, Cláudio, eu acho que cabe em isso. Você mencionou a liga que você deu start para criar. O que rolou? Qual foi assim, a aceitação? A CBC viu isso como uma ameaça? Ou, assim, ou as pessoas, ou os outros donos de equipe não incorporaram a ideia? O que aconteceu? Que seria muito bom nesse O momento Vasconcelos eu até conversei, ele entendeu. No começo achavam isso, é porque as pessoas vão falando e, lógico, eu tenho acesso a ele. Falei, Zé, não sei se o que tu tá pensando, mas não é isso. Eu tô vendo as equipes, eu quero organizar as equipes. Entendeu? A única coisa que ele, pô, Cláudio, mas vocês querem fazer um ranking de vocês. Eu falei, isso sim, Zé. Mas de repente pode ser feito pela CBC. Porque o que acabou acontecendo, Marcos? E foi a Memorial que começou a dar valor ao campeonato nacional, ao ranking nacional. A gente tem, tu conheceu um assessor de imprensa muito bom, o Fábio Maradei, então ele falou, pô, eu tenho que fazer esses caras aparecerem. Então, uma conversa com ele, nossa, muitos anos, no início da equipe, eu falei, pô, o campeão nacional nos outros países, que ele falou, pô, por que esse cara tá com a camisa com a cor da Bélgica se ele é de uma outra equipe? Eu falei, porque ele é o campeão belga. Aí o Hernandes ganhou um campeonato brasileiro em americano, ele falou, Claudião, vamos mandar fazer uma camisa pro Hernandes, que ninguém usava, nem a CBC cobrava. Na época. Foi uma iniciativa suas aí de Santos. Foi. E o Fábio que deu. Eu falei, pô, realmente. Porque aí, o campeão nacional tal. Todo mundo começou, pô, quero o Campeonato Brasileiro, quase ninguém ia correr, Marcos. Agora as pessoas vão pelo que ele merece, porque é a camisa, né? Ali é o símbolo, né? O ciclismo tem isso. Às vezes uma camisa vale mais que uma medalha, excetuando os Jogos Olímpicos, né? Sim, sim. O campeão mundial de ciclismo, né? Eu acho que ele se importa mais com a camisa, com a malha arco-íris, do que com a medalha do campeão mundial. Claro. É uma honra, tanto né? Que o trabalho. Então, é a nossa particularidade, entendeu? E depois disso, o Fábio, pô, a gente ganhou o ranking, vamos brigar, tal. Então, as equipes começaram a ver, pô, o ranking, começou a ter mais eventos, então a CBC colocava como critério as melhores equipes do ranking terem acesso às provas do CI, né, com os convites. Só que aí o que aconteceu? Começou a ter prova em tudo que é lugar e provas que às vezes não tinham o nível de um ranking nacional a nível de organização. Então foi o que eu falei. Eu falei, pô, não dá. Então hoje, você ser campeão do ranking, Cláudio, não era mais... Cláudio, nós temos menos de 1 minuto, rapaz. Você quer continuar a live? A gente pode começar uma Não sei, aí é contigo, mano. Você que sabe. Eu não sei. O pessoal tá gostando? Eu nem sei quantos estão acompanhando aí, né? Tá. Na casa você que... Tá, você que sabe. Eu tô aqui. É que eu falo pra caramba. Não, tá, vamos... que é bom. Assim que é um entrevistado bom. Vamos continuar a live então, pessoal. Vamos continuar. Tá bom. A gente bate e volta e fica mais um pouquinho. Vamos falar um pouco da base daqui a pouco também. Antes da gente encerrar, vamos falar da base, que é um trabalho importantíssimo. Ontem eu estava conversando com o Dona Marcelo, Bela, né? Dona. O Marcelo, muito legal também. Ele Sim. Bastante coisa do trabalho de base deles, mas você também vai ter oportunidade de falar, que é algo muito importante, viu? Porque como é que você colhe sem você plantar, não é? Não há como. Verdade. Como é que você vai colher? Ainda mais no país do futebol. Oi? Sim. Ainda mais no país do futebol. Mas é o que eu falo, né? O Brasil é o país do futebol. Mas o segundo presente que o menino ganha é uma bicicleta. Pois é, verdade. O primeiro é a bola. Né? E o da menina também. Só que a menina, também. O primeiro é a boneca e o segundo é a bicicleta. O menino, o primeiro é a bola e o segundo é a bicicleta. Então, acho que se a gente fizesse um trabalhinho ali certinho, que aí entra na parte da educação, né? Já que nem educação física se tem mais na escola, né? Então, mas se a gente fizesse o trabalhinho correto, ia ser muito fácil a gente conseguir garimpar mais crianças para o mundo do ciclismo. Sim, né?
Mas é isso, a gente precisa ter o projeto, né? Eu até ontem eu estava conversando na conversa com o Marcelo, eu citei para ele algo que eu aprendi nos Jogos Olímpicos, numa noite que eu fui jantar com o locutor oficial, que era amigo do Tá. Cid, bacana, o locutor, aquele que transmite em inglês. Sim, sim. E ele contou para mim como é que é feito na Inglaterra. Por exemplo, quem saiu desses garimpadas na escola? O Mark Cavendish. Cavendish saiu daí, cara. Sim. Um projeto que a Sky tinha, em conjunto com o sistema educacional britânico, de visitar escolas e tal. Cavendish brotou daí. E olha só o fruto que deu, né? Sim. Precisaríamos. Cláudio, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre os jogos abertos e jogos regionais? Eles são uma necessidade. Ideia é boa, né? A ideia é Não, boa. Omar, não é que a ideia é boa. Os jogos regionais, os jogos abertos, principalmente o do estado de São Paulo e abertos do Paraná e Santa Catarina, eles que mantêm o esporte olímpico no Brasil. Entendeu? Não é o COB, até porque eu estou fazendo um curso agora do COB de gestão esportiva e de valores olímpicos, e está lá, é determinado. O COB, ele pensa nos Jogos Olímpicos, nas preparações para Jogos Olímpicos. Entendeu? Então ele tem que dar o suporte para aquele atleta. Agora tem os jogos escolares, mas que tem uma projeção para isso. E quem mantém as modalidades, as principais modalidades, são os jogos abertos. Entendeu? Então, os jogos abertos, ele é fundamental para o desenvolvimento do esporte de rendimento no país. Por quê? A maioria dos atletas novos, eles vão passar pela primeira experiência do que é realmente um jogos, da pressão de competir pela sua cidade, e de receber alguma coisa para competir por alguém, entendeu? E ter esse peso, nesses jogos. Entendeu? Então, muita gente criticava os jogos, vocês dão muita ênfase aos jogos. Lógico, é ele que mantém o processo de tudo, entendeu? Se acabar os jogos, a maioria das cidades não vão ter o objetivo. Então, para que vão investir? Entendeu? É mais fácil elas investirem em time de futebol, porque é o que vai estar dando de retorno. Então, o fomento do esporte olímpico, ele passa pela organização dos jogos abertos e jogos regionais, que regionais é só aqui em São Paulo que tem. Minas Gerais parece que tem uns jogos abertos também, só que é um padrão um pouquinho menor, tal. Mas eu acho que se cada estado, porque a gente sabe que as referências jogos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mas imagine se cada estado tivesse o seu. A gente ia ter ainda porque a gente ia triplicar, quadruplicar o número de cidades investindo no esporte olímpico. É lógico que todas não investiriam em todas as modalidades, como Santos faz, como São Bernardo faz, como São José dos Campos faz. Mas já investiriam de 40 modalidades, se investissem em 10, já são mais 10 modalidades tendo apoio nesse Brasilzão. Entendeu? Então, eu acho que os jogos é fundamental para o desenvolvimento do esporte olímpico aqui no Brasil. Entendi. Seria muito nocivo se não tivesse, não é? Lógico, com certeza. Com certeza. Por falar nisso, em fomento, você tem atletas militares com você, Cláudio? Tem. Acho que você tem, né? Tenho a Ana Polegatti, a Tainá. A Camila, ela deu baixa agora, em março. Andreato foi também, ou não? O Rafa, ele mas ele não tá mais com a gente, né? Mas ele A gente já teve na época o Novelo, o Armando Camargo, o Pia mas hoje só a Ana Polegatti, a Camila e a Flavinha. Sim. Estão na Força Aérea. A Flávia é Força Aérea. O feminino hoje, se eu não me engano, já teve mais, mas se eu não me engano a Flávia, a Ana, a Tainá e a Wélida. Acho que hoje só estão essas 4, se eu não me engano. O masculino tem mais gente ali. Tem o Gabriel,
tem o Finkler, se eu não me engano, o Lucas, lá de Minas, que corre. Gideone foi, né? Gideone foi. Mas hoje eu acho que tá o Magno, o André Gor, o Andriato, o Christian Egídio. Tem uma turminha boa aí. E isso é um projeto bem bacana que o país tem. Bem bacana. Foi uma saída, acho que inteligente, para fazer o salário chegar no atleta por meio do soldo militar. Interessante, né? Porque aí... Que existe no mundo inteiro, né? Sim. Sim. O que a gente tem de bom aqui, que a gente pouco dá ênfase, é o Bolsa Atleta. Nenhum país do mundo tem um projeto como a gente tem no Brasil. Eles têm essa parte militar. Né? Nesses períodos aí nesses anos que a gente teve lá na Bélgica e conversando com bastante diretores e atletas, a gente tem uma facilidade aqui no Brasil que eles não têm lá fora. Vamos falar, mas uma Bolsa Atleta paga um salário mínimo, mas paga um salário mínimo. Quanto trabalhador aí não recebe um salário mínimo? Exato. Entendeu? Lá você tem que chegar ao nível de seleção, entrar na seleção, dar um resultado para começar a ter o apoio estatal. Entendeu? Aqui não. Um garoto, uma garota de 15 anos é campeão nacional, já tem direito a um Bolsa Atleta. Entendi. Então, e vai galgando, né? É óbvio. Aí você vai crescendo, você vai conseguindo ter até chegar na Bolsa Pódio. Mas então lá fora tem muito esse lado militar, mas o projeto que a gente tem do Bolsa Atleta só aqui. E é que às vezes a gente não dá muito valor pro que a gente tem. É lógico, a gente sempre quer mais. Mas muitos que recebem, muitíssimo. É muito bom. E eu vi uma estatística, Cláudio, 80% das medalhas brasileiras da última Olimpíada vieram de atletas militares do Brasil. Sim. 80% das medalhas é muita coisa. Entendeu? É muita coisa, e eu acho que é bom porque o atleta ele passa a ter por mais que ele já tenha a disciplina de ser um atleta, mas esse lado militar, ele começa a ter um pouco de um engajamento maior do nacionalismo, do patriotismo, entendeu? Então eu acho que isso vale a pena, eu acho que isso é um fator importante que pode ter influenciado nisso, entendeu? De você entender ali que você tá pela pátria, né? Por exemplo, poucos entendem que quando você é convocado, poucos sabem até, para ter para ter a noção da importância do que é isso, quando você é convocado para uma seleção nacional, seja ela qual for, se você trabalhar, por lei, o teu patrão ele tem que te dispensar. Por quê? Porque você está indo representar a tua pátria. Exato. Isso é lei, entendeu? E às vezes o atleta ele não tem essa noção. Tô na seleção, tá legal. Não, é uma coisa bem importante. Por lei, competição, né? Você sendo convocado oficialmente para defender o país fora, é como se fosse um serviço militar. Você está indo representar, você está indo para a guerra, está indo representar a tua bandeira. Então, é importante que as pessoas saibam disso e ter mais essa conotação. A gente reclama do nosso país, mas o Brasil é maravilhoso, é lindo demais. De repente, a gente poderia estar melhor do que estamos, mas eu acho que vale a pena a gente vibrar, como o Ayrton Senna fez muito, representando, a gente ter essa cultura. A gente que viaja muito, então é muito emocionante, sabe, Marcos, quando a gente está fora e a gente vê o nosso hino tocando. E o hino, parece que não, mas porque você está fora ali, cara, então é o que te remete ao teu país, entendeu? Então é bem importante, eu acredito que todos nós, principalmente os atletas, eles tinham que ter esse senso de patriotismo um pouquinho maior. O governo, no caso do governo no esporte, ele retorna. Lógico que a gente vai querer sempre mais, como eu já falei, estou sendo repetitivo, mas retorna. Através desse programa do Bolsa Atleta que só existe aqui, o governo, nesse caso, retorna.
Sim, concordo, e deveria até ser expandido. Parece que recuaram um pouco, limitaram algumas Não, coisas, mas não? não, pelo contrário. Aumentou o Bolsa Atleta. Na realidade, eles fizeram um remanejamento de algumas coisas que eles viram errado, e eu não sou bolsonarista aqui, eu só sou pelo certo, entendeu? Mas eles foram que o medo era esse, aquele terrorismo, vai acabar, não. Demorou um pouco, eu acredito que o Temer foi sensato, porque ele não tinha dinheiro, então ele assumiu ali os 3 meses que faltavam dele, ó, deixei dinheiro para pagar, deu uma paradinha ali até, lógico, o governo novo entrar, o que está acontecendo, e depois veio uma situação bem melhor até. É que eu estava muito assim, qualquer um entrava e ganhava. Então, a nível de números, parece que não mudou em nada. Entendeu? Então, se o Brasil ele gasta 6 bilhões com o Bolsa Atleta, continue 6 bilhões, só que eles atenderam as pessoas da melhor forma e parece que em algumas classes de bolsa foi aumentado o valor. Entendi. Inclusive agora, nessa época de pandemia, saiu também um auxílio. Acho que saiu uma portaria semana passada. Agora. Isso. Favorece bastante. E não foi só para atletas, né? Que é uma coisa que eu, como treinador, foi para as pessoas que trabalham com esporte. Então, atleta, técnico, mecânico, no nosso caso, massagista, fisioterapeuta, os envolvidos que a maioria trabalham de forma independente, né? Autônoma e que também estão passando por dificuldades, né? Então, foi bastante importante isso e vai ser bom para a gente, vai ser bom. Ô, Cláudio, já que estamos falando de finanças, você já foi atrás de lei de incentivo de esporte? Algumas equipes, por exemplo, Ribeirão Preto, eles são meio peritos nisso. Sim, o Danilo ele seguiu essa linha. Já eu fui a primeira equipe do ciclismo a conseguir aprovar uma lei de incentivo federal. Só que na época, né, tu acha que vai resolver todos os seus problemas. Todo mundo achava no início que tu conseguiu aprovar o projeto, acabou teus problemas. E o meu erro foi esse, eu aprovei, o projeto era de 1.200.000, ia fazer a primeira equipe profissional e tal. Só que o problema é esse, eu aprovei, captei alguma coisa? Não captei nada. Né? Então, o ideal, e isso o Danilo faz com maestria, e já tem muita gente seguindo, que é o correto, é você fazer pequenos projetos, você pode fazer cada entidade até 6 projetos, que você consiga captar. Se não conseguiu captar 6, mas conseguiu captar 2, você já está trabalhando, você já está fazendo. E isso é o mais importante, esse foi o erro lá atrás. Então, a gente já fez um estadual também e a gente tem aqui o Promify em Santos, uma lei de incentivo municipal que ela é menor, lógico, ela atinge R$75 mil cada entidade, mas nos últimos anos o seu Pepe pediu para a gente não fazer mais. Na verdade, nem foi um problema muito do ciclismo. Algumas outras modalidades que o Memorial tem acabaram não conseguindo fazer prestação de conta direito e a empresa é correta, acabou devolvendo o dinheiro porque é um dinheiro público, né, que a gente está usando, e ele acabou devolvendo. Então ele falou, Cláudio, vamos tocando sem nenhum projeto e vamos aqui por nós, por enquanto está dando para tocar assim. Mas é porque é muito assim, né, o Marcos, eu vejo assim, eu tento trabalhar e lógico, o seu Pepe me deu essa visão, se a gente só trabalha com lei de incentivo, a gente nunca sabe na real o que a gente vai fazer no ano que vem. Por quê? Você às vezes tem um projeto aprovado, vai de 300 mil, que é um bom dinheiro e dá para você fazer bastante coisa. Mas às vezes você captou 150. Você vai fazer a adequação do projeto e vai usar 150. Mas o planejamento que tu tinha feito não era para 150. Então é isso que ele fala. É melhor a gente trabalhar com o que a gente sabe que tem e ir crescendo aos poucos, do que a gente ter um ano muito bom, próspero financeiramente, e no outro ano acabar com essa realidade porque a gente não conseguiu a captação ou alguma coisa do gênero.
Então, mas a gente já fez, sim, já trabalhou com isso. Já. Ô, Cláudio, ontem veio à tona também um tema que é recorrente no Brasil no esporte, é a associação com as prefeituras. Muitas equipes, né, inclusive a Memorial, outras tantas, Ribeirão Preto, São José, Pindamonhangaba, enfim, tantas, dependem da prefeitura, ou tem uma parcela Lógico. financeira que vem da prefeitura. O que acontece? Em ano eleitoral as coisas ficam mais complicadas ou tendem a ser mais complicadas, ou quando muda a estrutura da prefeitura por conta da eleição, tipo, o partido A ganhou o partido B, complica para quem é dono de equipe? Eu acho que na maioria deve complicar. E é natural. A gente está falando de política, né? É natural. Então, é que graças a Deus, assim, Santos é uma cidade muito esportiva. Entendeu? E aqui, independente do partido, tipo, não sei se o esporte aqui tem uma força maior, né? A comunidade do esporte. Então, independente do partido, a gente sabe que o esporte vai seguir tendo o apoio da prefeitura. É óbvio que entrou um secretário de esportes, um presidente da Fundação Pro Esportes que gosta de uma modalidade, essa modalidade vai ter um apoio maior. Mas as outras não vão deixar de ter o seu apoio. Entendeu? Então isso em Santos existe. Entendeu? Então eu sei que é aqui. Só que eu sei que a grande realidade não é essa. Ó, entrou agora o Paulo Cantarino, presidente da Fundação Pro Esportes aqui de Santos. Acho que ele ouviu, né? E então a maioria das cidades vai acontecer isso. Tem um prefeito, vamos supor o Cláudio. Na eleição passada eu fui candidato a vereador aqui em Santos. De repente, se eu sou de outra cidade que não tem essa cultura esportiva tão grande, eu não fui eleito. Às vezes, em uma outra cidade, acabou com o ciclismo. Por quê? Vamos supor que o prefeito que entrou não fosse do meu partido, ou não tivesse na coligação. Não. Olha lá, o cara apoiou o outro candidato a prefeito. Isso é política. Entendeu? Aqui não. Conversei com o prefeito, falei, não, Cláudio, vai. Lógico, o seu Pepe que pediu, porque ele tinha um amigo, pô, estão querendo e tal. Mas a grande realidade é essa, vai tudo depender muito de quem do ciclismo, de quem trabalha, qual o contato que ele tem com a prefeitura, com o novo governante. Mas tentar, eu acredito muito assim, mas se você trabalha corretamente e bem, por mais que você seja pequeno, a tua parte vai estar sempre reservada para você. Né? Isso daí, uma professora que depois até se tornou secretária de esportes aqui em Santos, é a professora Gilmara Guerizzi. Quando eu era novo e entrei na prefeitura aqui em Santos, eu dava aula num centro esportivo. Aula de ginástica, basquete, futebol, não tinha nada a ver com ciclismo. E aí o prefeito queria melhorar a equipe de ciclismo de Santos. E é óbvio que ele chegou no meu pai e falou, quero que o Cláudio tome conta. Foi quando acabou acontecendo a Memorial. E eu estava super feliz. Eu sou um professor de educação física. Eu amo ciclismo, mas eu sou um professor de educação física. E eu estava super feliz no centro esportivo, estava fazendo meu trabalho com muitos alunos e tal. E eu falei, a princípio eu falei, não quero, vou ficar aqui no meu canto. Eu ajudo, mas vou ficar aqui no meu canto. Bom, ela me chamou, essa professora, que na realidade ela era a coordenadora, e ela me deu um exemplo. Ela falou, o Cisco, que é um professor da UF aqui de Santos, ela é muito conhecida, já apareceu no Fantástico várias vezes, o trabalho dele é excepcional. Ela falou, veja bem, a gente está falando de ciclismo, o Cisco é do surf. Lógico, Santos, uma cidade que tem praia e tal. O Cisco, ele é apartidário. Entra gestão, sai gestão, ninguém mexe com o Cisco. Por quê?
é um trabalho bem feito, pequenininho, tá ali, bem feito, então não muda. E aí ela me falou uma coisa que é verdade. Ela falou, ó, eu sei que você gosta de dar aula de ginástica, de basquete, de futsal, de vôlei, só que quantos professores não têm condição de dar essa mesma aula de ginástica, basquete, vôlei, o que for que você gosta, mas de ciclismo não. Ela falou, então, pode ser a forma de você mostrar que, pô, o ciclismo está aqui. Entendeu? E tem alguém trabalhando pelo ciclismo e fazendo de uma forma. E foi aonde eu aceitei esse processo de criar essa equipe, que aí veio o Márcio Mai, ali da Calói, o Hernandes, o Rogelin. Só que eu fiz um pedido para o prefeito, que eu só assumiria isso se a gente criasse uma escola de ciclismo aqui em Santos. Ah, que legal. Para que a gente, lógico, vai ser sempre uma equipe de alto rendimento, nunca tu vai fazer com somente ciclistas e atletas da sua cidade, né? Eu dou o exemplo, o Santos Futebol Clube não dá, é um clube de Santos, só que os jogadores são todos de Santos? Não são. Então uma equipe de alto rendimento não dá para a gente achar, mas eu falei, mas dá para a gente trabalhar com uma escola de ciclismo para que daqui a pouco, dentro da equipe, tenham atletas que são aqui da cidade ou da região. Que hoje, no caso, tem a Tainá, teve a Marcelinha até ano passado, o Caio Santana, o João Gabriel, o Pedro, Lisboa, entendeu? Que são ex-alunos da escolinha, foram formados aqui e hoje estão na equipe adulta. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que cada um, na sua cidade, vai ter a sua particularidade, vai ter que saber fazer o seu trabalho para que seja reconhecido. E às vezes eles não precisa ser grande esse trabalho, mas tem um trabalho correto de desenvolvimento da modalidade, entendeu? E aí você vai conseguir. Que toda cidade, basicamente, ela vai conseguir dar um apoio. E hoje, com esse boom que deu na bicicleta, no movimento da bicicleta, é importantíssimo que cada pessoa que tem o seu vínculo com o seu município ligado ao ciclismo consiga levar essa mensagem para o seu prefeito, para o seu secretário de esportes, onde tem fundação de esportes, para o seu presidente de fundação, para que a coisa aconteça cada vez melhor para si. Cláudio, você falou do ciclismo de base, né? No ciclismo de base, deixa eu carregar meu celular. Você começou desde o comecinho, Cláudio? Desde o comecinho você já tinha a base? Nesse processo da Memorial, a partir de 2000, sim, porque foi isso que eu falei. Eu falei para o prefeito que eu até assumiria, mas eu queria que tivesse uma escolinha e a gente montou num centro esportivo, na Praça Rebouças, aqui na Ponta da Praia, em Santos, a escolinha que está até hoje. E agora o Tubiba entrou e tem essa, que agora é a minha grande paixão também, que é o paraciclismo, o paradesporto em si, que é uma coisa muito legal de se trabalhar. Eu vejo assim, o paradesporto, e no nosso caso especial o paraciclismo, como se fosse a escolinha do ciclismo olímpico. Porque às vezes você pega uma pessoa que acabou de sofrer um acidente e está em um outro tipo de situação, você consegue educar ela para o esporte. É mais difícil, é claro, porque às vezes a gente já está falando de um adulto, né, uma pessoa formada que tem suas convicções, mas ela começa a entender que ela não é um adulto, ela é uma criança iniciando num processo de desenvolvimento esportivo. Isso é bastante gostoso e como educador que eu sou, é uma coisa que eu venho gostando bastante de trabalhar. E aí o Laura, a Marcinha, o Carlos, a Jade ainda nos proporcionam bons momentos, o Suelito. Nossa, quanto pessoal bom ali que a gente tem no paraciclismo e que nos traz bastante alegria e fala. O Tubiba fala uma coisa que é certa, sabe? A gente não tem que ver o para-atleta como um coitado. Porque no final ele é um atleta como um olímpico. O trabalho que é feito com ele é igual. Então não dá para, mas eu sou deficiente. Se é deficiente e não quer fazer o esporte, então vá para casa. Né? Não dá para a gente ficar. A gente entende, a gente planeja dentro da limitação de cada um, mas aqui você é um atleta. Entendeu? Então a gente nunca vai fazer nada além do que você pode fazer.
mas não dá para ser tratado como coitado, né? Então eu acho que isso é importante. Mas a escolinha ela começou desde o início da Memorial e eu tenho bastante orgulho de ter feito. O Luiz Nunes, que é um parceirão, professor da escolinha, ele toca até hoje, eu estou um pouco mais afastado, mas ele está tocando e ele tá trabalhando bastante esse lado do paraciclismo lá. Você tem ideia de quantos atletas você já saíram ali da escolinha de base? Do ciclismo de base? Eu lembro do Diego, chamava Diego, aquele menino? Diego Ares, o Patrick Oyakawa, o Douglas Ornella. Nossa, sim. Assim, da escolinha para a equipe adulta, já passou acho que uns 15, 20. Mas na escolinha, a gente tem lá os números, eu tenho que confirmar, mas já atendeu mais de 1.000 crianças lá. Nossa, nesses 20 anos é bastante coisa. Você tem vínculo com escolas públicas, municipais ou algo assim, ou Cláudio? Como é que é feito isso? A gente tem um projeto da Fundação Pro Esportes que é esporte na escola. Então, o que acontece? São modalidades que não estão dentro do cotidiano da escola, onde a gente leva alguns atletas, a gente leva bicicletas e apresenta para as crianças. Né? Então, existe esse trabalho que a Fundação, junto com a Secretaria de Educação aqui de Santos, fazem, que é a forma que a gente tem para apresentar um pouquinho do ciclismo para eles. E tem um trabalho bem legal também do Paradesporto, que é o Dia da Inclusão aqui. Então, por exemplo, a gente leva a Marcinha com a tandem dela e leva uma venda de olhos. Então, para a criança ter a noção. Então, ela vai pedalar numa handbike, ela vai jogar o basquete em cadeira de rodas. Né? Até o Tubiba está falando que o basquete é o esporte que sempre traz os grandes nomes do esporte. É porque o Tubiba veio do basquete, né? Então é isso, é um trabalho legal e que eu tenho bastante orgulho de ser santista e saber que a cidade trabalha esse lado assim, do esporte, desde a base até o alto rendimento. Ô Cláudio, você mencionou o paraciclismo, né? Aquele sentimento de coitadismo que não existe mesmo, né? Nesse nível. Você estava nos Jogos, na Paralimpíada do Rio? Você estava lá, Cláudio? Sim. Lógico. Nossa. Eu fiquei impressionado com as provas de velódromo, com o Zanardi, né? Que recentemente sofreu um acidente feio. Mas eu fiquei muito impressionado, especialmente com um alemão que eu vi. Não lembro a prova de pista que era, mas a prótese dele se soltou. Sim. Tanto que voltou a série. Foi na perseguição. Voltou a série. Foi na perseguição. Impressionante, Cláudio. Era um cara muito forte. Depois eu vi ele de perto. E não eram pessoas jovens, não, sabe? Uma pessoa com um pouco mais de maturidade. O paradesporto, ele vem rejuvenescendo, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo aqui em Santos. Na realidade, e eu acho que segue aí no Brasil inteiro, o problema é que muitos pais assim escondiam o seu deficiente em casa. E não com uma forma de vergonha, mas uma forma, às vezes, de proteger da sociedade, ver ele com outros olhos. E está acontecendo que eles estão saindo. Né? Tá tendo o CPB, o Tubiba pode me corrigir, mas, por exemplo, ele tem uma coisa bem legal hoje que, vamos supor, qualquer pessoa acidentada que entre num hospital e tenha que, infelizmente, ter uma amputação, tudo, o CPB, acho que junto com algum órgão oficial do governo, eles já levam um assistente social, já vai uma psicóloga, para meio já confortar aquela pessoa e falar que, ó, a vida não acabou, se tu quiser a gente... Pelo contrário. A gente tem aqui, ó, uma possibilidade para você, né? E eu acho que isso é importante. Então, eu nem sei por que eu falei isso, mas... É mais ou menos por aí, mas acho que é isso. Acho que um grande exemplo, assim, perfeito para isso é o Zanardi, né? O cara que era um piloto de Fórmula 1. Sim. Zanardi, ele é o nome do paraciclismo mundial. Entendeu? Italiano eu nem vou falar, né? Italiano ele manda soltar, manda aprender, assim. É que ele, por ser um nome
mundial, né? O fato dele ter, depois do acidente, ter entrado no paraciclismo, deu uma visibilidade muito grande. E atrás disso, de repente, de alguns deficientes, fala, pô, eu posso também. Cara, não é. Então, o Zanardi é fora de série. Mas eu acho que a gente começou no assunto que você perguntou se eu fui se eu fui na. Aí eu fui nessa forma, né? Tava como técnicos o Tubiba não, o Claudio Civati e o Rômulo Lazzaretti. E aí eu fui como voluntário para eu poder estar no ambiente e poder estar mais perto do Lauro, do Suelito ali, da Marcinha, da Jade, e poder dar algum tipo de suporte e orientação. Essa foi a ideia. Entendi. Ó, entrou na live aqui o vereador aqui, o Hugo Dupré, que ontem ele deu uma notícia boa, que ele fez uma solicitação já para a prefeitura para asfaltar a Avenida Portuária. Teve tantos eventos lá e agradeço mais uma vez, Hugo. Bem legal. E o meu filho lembrou da Kika, da Francisca, que é a nossa paraciclista mais antiga, tá desde o início da escolinha. Ela é síndrome de Down e uma queridinha aí. Tá com a gente até hoje lá. É? Muito bacana isso. Tá até hoje. Ô, Cláudio, eu sei também que você, a parte do seu trabalho da Memorial, você já colaborou bastante com a seleção brasileira também, em convocações, né? Já acompanhou a seleção, já foi em mundiais de ciclismo de pista. Fala um pouco pra gente sobre isso, Cláudio. Você tem ideia de quantas vezes você já serviu a seleção? Eu perdi as contas, assim. Né? Na Olímpica, acho que mais de 15 eventos, assim, a nível internacional eu fui como técnico, assim. E na Paralímpica a gente começou ali em 2015, que o Tubiba, né, e o Rômulo me convidaram para já fazer parte do processo ali de Toronto, que era antes do Rio. Então a gente começou basicamente ali essa trajetória no paraciclismo, mais dentro do processo da seleção. Mas é bom, é muito bom trabalhar na seleção e conseguir levar um pouco do nosso conhecimento e tentar mostrar para a confederação as necessidades reais do atleta. Por mais que o Zé Vasconcelos foi um ciclista, hoje ele está no mundo administrativo, então nem sempre ele está ali do lado para saber o que está acontecendo. Então a gente poder ter esse acesso a ele e dar o feedback do que está acontecendo e do que a gente precisa e necessita é super importante e fundamental para que a gente consiga melhorar um pouco da estrutura das nossas seleções. Entendi. Cláudio, antes da live cair, da primeira live, que essa já é a segunda cair, você estava falando que vocês que institucionalizaram a camisa de campeão nacional. Antes disso, não existia o ranking brasileiro, as pessoas corriam... Não existia. Cláudio, como que era isso? Fazer ciclismo, né? Não tinha. O ranking brasileiro, eu lembro que ele foi... Quem criou o ranking, acho que foi o Passarinho, quando era presidente da confederação, para determinar quem iria para a Olimpíada de Atenas, 2004. Aí foi o Murilo Fischer, entendeu? E para Sydney, não? Não, 2000, foi o Murilo, 2000 foi isso? Uhum. O Márcio foi em 2004. Então foi bem isso, que foi o primeiro ano da equipe, o Passarinho instituiu e aí seguiu o ranking, mas foi mais criado para isso. Aí por isso que eu digo que aí o Maradei ali que falou, pô, esse ranking, não, vamos correr atrás, vamos divulgar isso, a gente é campeão do ranking. E aí o pessoal começou a dar mais valor e importância para o ranking nacional. E hoje o ranking até para o Bolsa Atleta é uma das referências, né? Os 3 melhores de ranking nacional e os 3 melhores em campeonatos nacionais têm direito à solicitação do Bolsa Atleta. Entendi. Tem tudo a ver, lógico. Nas provas olímpicas, né? Nas provas olímpicas. Ah, sim. Tem que ser olímpico. Que no começo não era. Qualquer prova que você fosse campeão nacional, você tinha direito a solicitar.
Aí depois foi feito esse ajustamento, né, para que fosse nas provas olímpicas. Entendi. Tá. O Cláudio, e esse ano? Como é que termina, cara? Os atletas você mantém rodando, você cobra isso deles, como que é? Não, eu acho que não preciso cobrar porque eles já têm isso embutido. Quer dizer, mais uma vez eu agradeço o Paulo Cantarino, o seu Pepe da Memorial, a Espaço Laser, porque graças a Deus na equipe a gente não precisou fazer nenhum tipo de corte, entendeu? Redução de vencimentos, nada, né, de patrocínio. Então, e o que a gente colocou para eles era que através disso seria muito importante eles darem o mínimo retorno para esses patrocinadores de eles se manterem em atividade. Então é lógico que no início foram atividades indoor, né, cada um na sua casa, e a questão de 15 dias que Santos deu uma melhorada aqui na situação, e eles começaram a ir mais vezes para o treino outdoor, mas sempre orientados a utilizar máscara, a sair em grupos pequenos, no máximo 2 ou 3 companheiros de treino. Então essa é a ideia. E o que a gente fez também é para aqueles atletas que não eram de Santos e que de repente a cidade deles estava numa situação melhor, que eles não realizassem, porque eles tinham que respeitar o momento da cidade, que é a base da equipe deles. Então, tipo, aqui está morrendo tanta gente, está uma situação crítica, e eles fazendo postagem, pedalando e brincando, por mais que a cidade que eles vivem tivessem de uma forma mais tranquila, mais ou menos a gente respeitar a situação de quem garante e faz o nosso esporte seguir. Então, mas eu acho que se a confederação conseguir, se a coisa melhorar e conseguir realizar pelo menos os campeonatos nacionais, a gente pode dizer que não perdeu totalmente o ano, né? Eu acho que vai ser difícil vários eventos, o ranking já está certo que não vai ter, mas eu acho que se ela conseguir, e eu tenho certeza que é isso que eles estão trabalhando, conseguir realizar mais para o final do ano os campeonatos nacionais, eu acho que já vai ter sido um ganho para nós. E vamos tentar com a equipe UCI, né, das meninas, ver se a gente consegue com que algumas vão lá para fora. A gente está conversando com o Vasconcelos, eu falei até com o Dona Bela, de tentar ir correr o Mundial na Suíça. Na Suíça. Né? Porque não teve ranking também internacional, então as mesmas vagas que os países tiveram para o ano passado na Grã-Bretanha são as vagas desse ano. Então eu fiz uma solicitação que, se der para a confederação fazer as inscrições e a gente tiver a possibilidade de entrar lá na Europa para competir, vamos ver se alguma das meninas... Eu tenho até a ideia de repente, que foi isso que eu falei com o Dona Bela, da gente tentar, se possível, inscrever uma perseguição por equipe, uma contrarrelógio por equipes, que são 3 mulheres, que é mista agora, né? 3 masculinos e 3 femininos. De repente a gente coloca o Lauro lá, o Magno, o Boro, tem os meninos que são sub-23, que estão lá já na Europa. Então, tentar fazer com que a gente aconteça, né? Com que o Brasil esteja representado e fazer com que isso daí seja um marco para nós aí do ciclismo brasileiro. Parece que o Avancini também está com dificuldade de entrar lá, mas eu acho que o Kobe vai... Eu acho que não, o Kobe, como conseguiu para alguns nadadores, pessoal do atletismo, acho que dá para intervir junto a Portugal ou Espanha ali. Os americanos parece que conseguiram pela Espanha, através de um acerto com o consulado espanhol nos Estados Unidos, a embaixada espanhola. Vamos ver. Tá muito incerto para a gente saber o que vai acontecer, né? Tá muito incerto. O Tubiba até, eu estou devendo para ele o planejamento do paraciclismo, porque a cada semana muda a situação, então não dá para você precisar o planejamento que você vai ter. Mesmo do ano que vem, esse ano, esses 6 meses, por mais que eles tenham... Mas ano que vem, tu não sabe, tu não tem um calendário pré-definido, tu não sabe onde você vai estar, de repente quer fazer um treino de altitude, você não sabe se você vai poder entrar naquele país, então é difícil a gente responder. Oxalá a gente consiga
ter algum evento e voltar o mais breve possível. A gente parece que tem já 5 vacinas aí num estágio bastante adiantado, né, no nível 3. Eu acho que é isso que a gente tem que torcer mais. Porque fora isso, né, Cláudio, é totalmente incerto, difícil. O próprio, os jogos de Tóquio do ano que vem também não dá para bater o martelo que tá certeza, não? Ah, sim. Sim, eu acho que na verdade eles estão mais precavidos. Eu acho que com essas notícias dessas vacinas, Sim. eu acho que se de repente até o final do ano já tiverem algumas vacinas prontas, eu acho que os jogos acontecem por causa disso. Aí você tem um público definido, né, de atletas, de árbitros, organização, que você já pode fazer a vacinação. Não sei a nível de público, que eu acho que é o que mais preocupa, mas é o que eu torço, né? Eu acho que a gente merece, o esporte, o mundo merece que esses jogos aconteçam, até para mostrar que, pô, estamos voltando à normalidade. Eu acho que vai ser um símbolo da união dos povos, de que está todo mundo conseguindo passar por essa e se reunir ali em Tóquio e falar, vamos lá, conseguimos, tipo, a guerra acabou. Né? Vamos lá, eu acho que eu vejo isso, vai ser muito importante o símbolo de ter os Jogos Olímpicos de Tóquio ano que vem, de dizer assim para o mundo inteiro que, cara, o mundo está conseguindo dar a volta por cima. Eu acho que essa vai ser a mensagem, isso é o que eu torço. Muito boa colocação, eu não havia pensado nisso, né? E se pensarmos, verdadeiramente esse é o objetivo dos Jogos Olímpicos, né? Sim, Congraçamento dos povos, né? é isso aí. É isso aí. Exatamente. Cláudio, acho que para a gente caminhando já em direção ao nosso final da live, fala da matrícula UCI para você conseguir. Investe-se muito recurso financeiro, Cláudio? Essa matrícula. Então, é isso que eu falo, que às vezes muita gente critica a CBC e tal, mas a CBC, ela, por exemplo, ela foi fundamental. Ano passado a gente gastou uma grana. Por quê? O Brasil, ele estava... a UCI, ela faz os valores de acordo com a economia do país. Como o Brasil, uns anos atrás, estava com uma economia forte e melhorando, o Brasil ele entrou, por exemplo, no nível de Estados Unidos, países europeus. Então, o custo era alto. O custo era alto. E aí a gente conseguiu, fez lá, o seu Pepe, a Espaço Laser, ajudaram, a gente conseguiu fazer. E aí o Vasconcelos, numa das assembleias da UCI, ele colocou para a UCI. Já tentando naquela época, olha, o Brasil não é mais o que vocês viam, né? E aí esse ano, né, ano passado, para a licença desse ano, que aí o presidente da UCI falou, então você coloque isso na próxima assembleia, que foi do Mundial do ano passado, que é onde eles mudam essas visões. E aí a gente desceu um patamar, e aí ficou mais viável, lógico, tem um custo, mas ficou mais viável para a gente conseguir fazer o registro. Por isso que eu até estou pensando em ver a possibilidade da gente também fazer o do masculino. O que mais gera custo, o que mais gera custo e que aí indefere da região que você esteja no mundo, essas coisas, no continente, é o seguro, a fiança bancária. Isso é um custo, mas que tem que ser feito. Infelizmente... Esse dinheiro é fundo perdido, Cláudio? Você deposita? Não é fundo perdido, mas é um investimento que você tem que fazer, né? E esse não é barato, entendeu? Mas você tem que fazer. Então, é isso. Esse ano a gente conseguiu, por exemplo, tem um custo de seguro dos atletas. Então, esse ano a gente conseguiu um patrocinador para os seguros. Então, a gente vai trabalhando aos poucos para minimizar custos e conseguir fazer com que a equipe tenha um maior investimento para a parte esportiva, assim dizendo. Então, mas o registro ele é viável, tem um custo, mas ele é viável, mas é o que eu falo, por exemplo, do masculino. Não adianta a gente ter o registro 6 se a gente for ficar aqui em casa. Aí eu não preciso. Então, estruturar
e ter um porquê a gente ter esse registro para que a gente desenvolva o ciclismo a nível internacional. Entendi. E se for para sair o masculino, vai ser para o ano que vem, Cláudio? Para o ano que vem? Tudo depende, assim, eu tenho algumas conversas com alguns possíveis novos patrocinadores e a ideia basicamente é a gente se acertar com esses patrocinadores e renovar também, que agora a gente está conversando com a Espaço Laser a renovação, aí é também incluir o masculino nisso. Basicamente, para os mais novos, que foi o que eu falei, fazer esse intercâmbio e a gente conseguir dar um calendário melhor para o Lauro Xamã, já pensando em Tóquio no ano que vem. Entendeu? Por exemplo, hoje ou não, essa semana vai começar o Tour da Romênia, tem um atleta que briga com ele pau a pau, do Dementiev, um ucraniano, que está correndo lá. Entendeu? Cabora, tem várias equipes World Tour correndo e tá lá. Então a nossa ideia é conseguir, se caso a equipe consiga o registro, é conseguir dar um calendário um pouco melhor pro Lauro desses eventos, para que ele chegue com muito mais condição de a gente conseguir nossa primeira medalha de ouro, né? Ele já tem a prata e o bronze, mas conseguir o ouro ali para o Brasil no ciclismo, mesmo sendo no paraciclismo, mas para que o ciclismo brasileiro já tenha uma medalha de ouro olímpico ou paralímpico. Entendi. Ô Cláudio, e você, deixa eu colocar, para explicar para a gente aqui, qual é o maior gasto de uma equipe? É a folha de salário? Ou são outras coisas, Cláudio? Para nós mas hoje, com esse processo CI, ele se torna a estrutura maior que o gasto com a estrutura, ele se torna maior, porque é o que eu acabei de comentar. Você fazer o registro não é o custo maior, mas para você fazer um registro, você tem que ter esse projeto de competir fora. Isso aumenta o custo. Então, por exemplo, uma temporada básica na Europa, a gente já começa... A gente precisa de, no mínimo, 30 mil euros. No mínimo. Isso só a nível de casa, estrutura de carro, van e alimentação básica. Entendeu? Se eu tenho um registro CI, eu preciso disso. Entendeu? Se eu não tenho registro CI, eu não preciso disso. Então, aí sim, aí passaria a ser a parte de estrutura da equipe maior. Quando eu falo 30 mil euros, é um basicão do basicão. Né? Eu acho assim, que é o meu objetivo. Para eu ter uma situação mais tranquila e conseguir dar uma estrutura melhor e mais profissional para os nossos atletas fora, eu preciso de 100 mil euros. 100 mil euros. Isso aí eu já conto masculino e feminino. Fora do que eu já tenho. Que isso é uma coisa que o seu Pepe me cobra muito. Cláudio, você pode fazer, ele me dá carta branca para fazer todas as loucuras que eu queira. Mas ele sempre olha, veja como vão ficar os atletas e não assuma compromissos a mais do que você pode. Né? Eu até falo para os atletas, o seu Pepe ele pode ser milionário, mas a equipe ela tem orçamento. As empresas são saneadas da Memorial, do grupo Memorial, do grupo Altitude. Mas a equipe tem orçamento. É lógico que uma vez ou outra, pô, eu tô com essa ideia tal, não, pode fazer e vamos fazer. Tá fora do meu orçamento. E tem muitas vezes que ele chega e fala, não, Cláudio, você já sabe quanto tu vai gastar, vamos seguir por aqui e seguir nesse caminho. Então isso para mim me coloca com o pé no chão. Entendeu? Muita gente às vezes até fala, pô, a Memorial tem uma estrutura fraca, não sei o que lá. Porque na realidade eu optei em ver mais o atleta do que a estrutura. Entendeu? Então eu optei. Eu podia ter carro bonito, podia ter van bonita, podia ter bicicleta bonita, mas aí meu atleta não ia ganhar nada. Entendeu? Também, né, Cláudio? Nós já vimos em várias ocasiões
equipes que depois não conseguem honrar o salário dos atletas, que é sagrado, né? Sim, Muitas vezes já sim, vimos isso. sim. Às vezes é você pensar com o que você não tem. Puta, eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir. Eu não recrimino, de repente, esses diretores que tentaram fazer. Mas, cara, você tem que pensar que você está lidando com pessoas e que dependem dos teus acertos. Entendeu? Eu tive várias complicações de saúde pelo estresse que me gerava, porque eu penso assim, no início da pandemia, por isso que eu agradeço sempre a Espaço Laser, a Fundação Pro Esportes, o Paulo Cantarino, o Hugo Dupré e o seu Pepe, porque no início eu tava pirando, que eu falei, pô, não com o Cláudio, eu me viro, entendeu? Mas eu tenho mais de 30 pessoas que giram em torno dos meus acertos. Então, essas são as preocupações que a gente deve ter. Por exemplo, uma dificuldade que eu vou ter nesse segundo semestre, o seu Pepe falou, Cláudio, vê o que dá para ajudar. O Grupo Memorial Altitude, né, ele tem 2 hotéis, um em Ubatuba e um em Paraty. Fecharam. Então, o que eu fiz? A gente não ia usar a verba de viagens. Falei, seu Pepe, pega toda a minha verba de viagem, o que precisar para ajudar lá os funcionários dos hotéis, vamos pro pau. Falei, eu não vou ter. Pô, Cláudio, não, seu Pepe, beleza. Só que ele me garantiu o salário de todos os atletas, entendeu? A gente não ia competir, tu vê, já tinha um calendário pré-definido, não tem agora. Então, para que eu ia ficar com dinheiro de viagem, né? Eu poderia até pensar, pô, eu guardo pro ano que vem, eu vou ter o dobro da minha verba de viagem. Mas para quê? Eu não posso pensar um pouco nos outros? É ajudar a empresa que me ajuda há 20 anos? Então é mais ou menos isso. Então, atitude, hein? Atitude. E os seus atletas continuam recebendo? Logicamente, continuam. Graças a Deus. Salários e tal. Porque alguns grandes clubes de futebol da Europa, da Itália, inclusive, da Espanha, você sabe que reduziram drasticamente salários de grandes nomes. São outros valores, né? São outros valores. Eu entendo também essa parte. A gente tem aqui os Santos, são outros valores. Ainda mais, vamos supor, para tu ver, se na Europa foi assim, imagine aqui no Brasil. Né? Então, como a gente está falando de valores que não chegam perto, é difícil. É difícil a gente fazer essa comparação. Mas a gente conseguiu aqui, eu sei que também algumas prefeituras, algumas outras equipes tiveram que dar uma diminuída no salário, mas eu não ouvi quase nenhum caso de que cortaram. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer aqui a estrutura da cidade de Santos, da Memorial e da Espaço Laser por ter conseguido e acreditado e manter que os nossos atletas conseguissem ficar bem. O Paulo, ele usa uma coisa muito, que foi até o que ele chegou e conversou com o prefeito, Marcos. Os salários não são enormes, mas, por exemplo, nessa época de pandemia, que agora que tu vê, agora que o governo federal conseguiu aprovar esse auxílio, mas o Paulo Cantarino chegou no prefeito de Santos e falou, prefeito, tem muito atleta nosso que hoje está sustentando a família com o que ele ganha da Fundação Pro Esportes. Olha. Entendeu? Porque às vezes não teve acesso aos R$600 do plano do governo, entendeu? Então, essa é a importância da gente saber conversar com o administrador da sua cidade, mostrar para ele a importância. A gente não estava falando ali de um vencimento para alguém que vai competir, e sim a manutenção da dignidade e sobrevivência das pessoas, da família das pessoas. Né? Então, eu sempre gosto muito de ouvir rádio, porque meu pai me ensinou isso, eu ouço muito a Bandeirantes, tal, a Band News, vejo a Jovem Pan, ouço a Jovem Pan também. Então, por exemplo, todo dia de manhã as pessoas estão falando que, por exemplo, em São Paulo, estão vendo muito mais gente na rua. Isso já é o reflexo. Na rua, morador de rua. Pessoas que não eram da rotina, porque geralmente tu faz um caminho, sempre vê, pô, tá ali, tem tanto morador de rua que vira meio afilhado de uma região, né?
mas as pessoas falam, nossa, eu tô vendo muito mais gente, que é aquela pessoa que não fazia parte daquele ambiente, entendeu? Então, o que dá, o que der, eu acho que pra gente melhorar nesse parte de entender um pouco a situação das pessoas e conseguir ajudar, eu acho que vale muito a pena e é necessário a gente olhar as pessoas e tentar entender o que eles estão passando. Sim, é um A gente, momento. a gente que teve a oportunidade de conseguir manter minimamente os nossos rendimentos. Entendi. Beleza, Cláudio. Acho que temos mais uns minutinhos, mas se você Ixi. quiser acrescentar alguma coisa, Não, eu. mano, só agradecer o bate-papo, a oportunidade de falar. Eu amo falar de Bom, ciclismo, né? né? E É, é é uma o que. forma de encontrar as pessoas que a gente gosta, É, inclusive, né? isso Passou mesmo. tanta gente A aqui, gente na equipe faz você umas fez tanto reuniões pelo companheiro. Zoom. Pelo Isso. Zoom é bem bacana, porque é a forma de contato que a gente tem, né? Então, Entendi. de tá um pouquinho mais próximo. A gente deve, em agosto, fazer um camp da equipe, né? Todos vão Ah, fazer os é? exames e se reunir ali, trocar ideia, conversar. A gente deve fazer em Campos do Jordão e Campos do Jordão. Que depois a legal. gente deve fazer um em Ubatuba, que é onde a Memorial tem hotel ali, para isso, né? Não é nem o fato do treino em si, mas é o fato da Sim. gente poder voltar a estar um pouco mais próximo, um saber do outro, poder levar uma mensagem legal e a gente até convida, quem quiser ir pedalar, a gente vai dividir em grupos pequenos, não vai Legal? sair a equipe inteira, então a gente É? vai divulgar isso, quem quiser ir lá, curtir aí, Ó, pedalar, falar você vai besteira, divulgar. Ó, temos um minuto e meio. Você vai divulgar a tá? data ainda, Cláudio? Vou porque a gente está Tá. fechando ainda a Hum. casa lá, vou fechar, vou divulgar, aí eu passo para você. Passa assim, a gente dá o toque e posta pra galera. Que legal, hein? Tá, Nísio de, vai ser legal de mesmo. Santa Catarina nos assistindo. Um abração para eles. E Sim, por todo mundo que Cauê do passou por basquete da aqui. Memorial, jogador da Memorial de basquete está aí também. Mas é Legal. isso, Marco, muito obrigado Então pela tá bom. oportunidade, Obrigado a pelo bate você, cara. e sempre que Obrigado a precisar a você. gente está por aí. Maravilha. Valeu. Um abraço, viu, Abração. Cláudio? Um Fica com abraço, Deus. Nísio. Um abraço, Giovana. Tá, Tchau, tchau. tá, tchau.